A gente vai continuar então aqui a nossa extração de dados de PDFs. A gente parou no vídeo anterior, aqui na criação do código pelo Cloud. Então agora a gente vai continuar. Vamos aguardar aqui ele fazer a montagem para a gente desses scripts. Vale uma ressalva aqui, pessoal. Olhando aqui a análise feita pelo Cloud, tá? A gente pode perceber uma evolução nas IAs, porque ele mesmo faz a correção da resposta. Então ele vê que está errado, né? Ele diz aqui que identificou um problema na extração e reformulou a estratégia de parsing, que é a extração desses dados. Ele diz que os 5 itens foram extraídos corretamente, o valor bateu, ele dá o valor aqui, mas o campo fornecedor ficou com CNPJ colado. Vou corrigir o parser do bloco fornecedor com âncora no formato CNPJ. Então tu vê que ele se autocorrige. Então isso é uma evolução aí nos modelos que a gente está tendo, nos últimos modelos, de fazer a tarefa solicitada e, ao mesmo tempo, ele mesmo pedir para ele fazer a correção, né, a revisão dessa informação, para fornecer para a gente uma resposta mais eficiente, que é o que a gente não tinha nos modelos mais antigos, tá? Então ele fez aqui para nós. O que a gente vai fazer? A gente vai extrair, então ele cria para a gente o extrator, .py, que seria o nosso código, ele cria a planilha e ele cria o código HTML. O que acontece, tá? Esse HTML aqui é o visualizador, tá? Não é um script. Então a gente vai baixar o que interessa pra gente aqui, que é o extrator, o código Py, clica em baixar, ele vai fazer o download, a gente vai pegar essa informação, pegar esse código, tá? Vai abrir, então ele tá aqui na minha pasta de downloads. O que eu vou fazer? Eu vou entrar agora lá no meu VS Code, que a gente já aprendeu como se instala, tá? E a gente vai fazer a importação desse arquivo aqui, a gente vai abrir ele no VS Code, tá? Então a gente vai vir aqui em File, Open File, porque o arquivo já está criado, e a gente vai pegar esse arquivo então e abrir aqui, ok? Ele está na minha pasta de download, mas se eu quiser, eu posso vir aqui em File, Save As, e onde eu vou colocar esse arquivo? Vou colocar lá na minha pasta de teste, não na minha pasta de produção, porque eu estou ainda fazendo teste no arquivo. Então, no meu caso, ele está na pasta temp, então eu vou entrar aqui na pasta temp, produção, vai ser em teste. Então eu vou manter o nome que está aqui, e o que eu costumo fazer é o seguinte, colocar um traço V1. Por quê? Porque é a versão do meu arquivo, então eu vou salvar. Tá? Agora, o que a gente tem que fazer? A IA, quando ela cria para mim um código, principalmente quando for a partir de arquivos que eu submeti para ela não sabe em qual caminho esses arquivos estão no meu computador. Tá? Então ele cria um script, e aqui no início a gente já pode ver que ele comenta aqui sobre configuração, ajuste conforme necessário. Então eu tenho que dar uma olhada nisso, por quê? Porque eu tenho que apontar para qual pasta esses arquivos estão salvos no meu computador. Tá? Então ele já faz um comentário aqui para mim no código, dizendo que aqui eu tenho que colocar as pastas com os PDFs das ordens de compra. Então, isso aqui é uma variável, tá? Que ele vai gravar o caminho. O caminho eu vou substituir, nesse exemplo, pelo que está dentro das aspas duplas. Então eu apago, ele deixou um ponto ali, ó, a gente apaga, e a gente vai buscar lá na pasta, das ordens de compra, o caminho correto. Então, aqui na ordem de compra, eu vou abrir, eu vou copiar esse caminho e vou colocar ele aqui, tá? Ctrl+C, Ctrl+V. Aqui nessa próxima linha, arquivo de Excel, ele está perguntando aonde a gente quer salvar essa saída, esses arquivos em Excel. Eu vou colocar na mesma pasta da ordem de compra, tá? Mas posso colocar em qualquer outra pasta. Então, eu vou copiar até a parte aqui eu vou copiar tudo, na real, porque esse é o caminho das minhas ordens de compra, e vou colar aqui no início. Eu não vou apagar tudo, por quê? Porque o arquivo final que vai ser salvo vai ser em Excel, e ele já nomeou esse arquivo e colocou para mim .xlsx, então eu vou colocar aqui no início, tá? E eu tenho que ver o seguinte, aqui eu tenho que colocar a barra porque eu tenho que separar, tá? Então eu mantenho aqui a ordem de compra e a pasta, eu coloco mais uma barrinha aqui para separar, porque daqui para frente é o nome do arquivo em Excel que ele vai gerar, e com a extensão, tá? Mesma coisa para o arquivo HTML que vai ser gerado. Então eu tenho que colocar no início aqui, também o caminho, e colocar uma barra. Ok? Isso varia, pessoal, tá? Isso aqui não é, como eu comentei, a gente tem que usar a criatividade. A gente não pode olhar para isso aqui e dizer não se aplica ao meu caso, ou daqui a pouco pode vir com informação diferente, então a gente tem que usar a criatividade para entender e para fazer essas modificações no arquivo, tá? Como eu comentei, não precisa saber programação, mas o interessante é que ao longo do tempo, o profissional ele comece a conhecer pelo menos o básico de programação para saber o que é uma variável, o que ele tem que ajustar. É coisa pequena, a gente não precisa entender o código inteiro, inicialmente, mas é interessante saber fazer essas pequenas modificações, tá? Então, a gente faz isso aqui e a gente vai executar. Vamos ver aqui o que vai acontecer, tá? Então, a gente pediu para salvar aqui dentro mesmo da nossa pasta de ordem de compra. Então, a gente executa aqui para ver o que vai acontecer, tá? Ele já de cara me dá um erro, e eu fiz um teste antes, inclusive, e deu esse erro, eu deixei aqui pra gente resolver agora justamente para mostrar para vocês. Eu tenho no meu computador, e já ensinei isso nos outros vídeos, a fazer a instalação do Python. Então o VS Code ele funciona, mas ele precisa da instalação do Python aqui na máquina. O que acontece? A gente
pode interpretar esse erro. Quem não entende nada de erro de programação, pode simplesmente copiar o erro e colocar lá no cloud. Então, se a gente vier aqui e colar isso no cloud, ele vai dizer pra gente que está faltando um módulo, tá? Então, se a gente voltar aqui e ler, a gente vai ver, ó, que ele diz aqui, ó, que o módulo nomeado como PDF PyLumber, que ele não encontrou. Por quê? Porque esse módulo ele não está instalado. Então, a gente pode colocar os erros aqui na própria IA e ela vai dizer pra gente. Então, a gente vai ter que instalar esse pacote que está faltando. Como é que a gente instala esse pacote que está faltando? Ele está me dando, inclusive, aqui já o endereço, o caminho para a gente poder fazer essa instalação, tá? Então, eu vou copiar e vou colar aqui. Eu já revisei, vi que não tem problema, é isso aqui mesmo que a gente tem que fazer, tá? E a gente vai executar, ele vai fazer a instalação desse pacote. A programação ela trabalha com bibliotecas, então aqui no início do código a gente vê que tem várias bibliotecas instaladas, que elas são necessárias para fazer aquele código funcionar no seu computador, tá? Então ele já diz aqui que tá ok, que fez a instalação com sucesso. A gente vai tentar executar de novo aqui na setinha, e a gente vai observar se ele vai fazer a conclusão. Então ele mostra aqui para nós que a conclusão foi feita, né? Ele executou todos, dá algumas outras informações aqui, e a gente volta na pasta para ver se realmente ficou salvo esses dois arquivos. Então a gente percebe que os arquivos ficaram salvos aqui, tá? Então, o que a gente pediu tanto em Excel quanto em HTML. Então vamos abrir aqui o Excel para a gente dar uma olhada. Então ele pegou as informações que tinha lá do PDF e ele colocou para nós aqui até em duas abas, aqui de cabeçalho da ordem de compra. Ele trouxe os dados aqui, trouxe até um totalizador, e ele trouxe também informações por itens, tá? Então ele tem a ordem de compra aqui e os dados aqui dos itens. Isso é interessante para a gente para futuras análises, tá? Inclusive, a gente pode fazer um teste de conferência. Então, eu vou pegar, por exemplo, uma ordem de compra aqui. Vamos pegar essa aqui, essa 5, e a gente pode conferir o número dela. Então, o número dela é 02214 no final. Vamos dar uma olhada aqui no Excel. 02214 é essa. Então, a gente pode ver, vamos analisar aqui se ele trouxe o nome correto, né? Então, a empresa é Frigorífico Santa Clara. Frigorífico Santa Clara, tá aqui. CNPJ 133 no final, tá aqui. Ok. E ele trouxe essa informação para a gente. Vamos ver o valor que está batendo. Então, o total geral é 10.234, está aqui e está aqui. Certo, pessoal? E aqui a questão dos itens. Então, aquela última ordem de compra que a gente viu, que é 2214, se a gente pegar aqui 10.014, vamos dar aqui, ó. Aqui deu, no total da ordem deu 10.234 por causa do frete que está aqui, mas os itens em si, o total seria 10.014. Se a gente somar, então, aqui, a nota, vou dar um zoom para ficar melhor para a gente ver, a gente vai ver, né, que essa ordem de compra, o total dela é 10.014. Beleza? Então, vamos ver aqui como é que ficou o nosso HTML, que a gente pediu para ele gerar também. A gente abre o HTML, a vantagem dele comparado com o Excel e outros formatos é que ele abre em qualquer computador. Por quê? Porque a gente visualiza esse dado no navegador. Então, é bem interessante. Às vezes, quando a gente compartilha arquivo de Excel, por exemplo, tu pode ter problema de compatibilidade de versão. Aqui a gente não vai ter esse problema. Então, ele trouxe aqui para a gente também em HTML, né, as informações de cada ordem de compra. Inclusive, olha só que interessante, aqui dentro do próprio arquivo, a gente consegue até fazer filtro. A gente tem interações aqui muito legais, né, que a gente consegue clicar aqui para abrir os itens, ó, e ele traz aqui para a gente bem bonitinho, bem organizado. Olha só que coisa interessante. Aí a gente pode fechar aqui, e olha só. E a gente podia avançar e pedindo outras coisas aqui conforme a nossa necessidade, tá? Aí tem os totalizadores aqui em cima. E é isso, pessoal. Eu não vou fazer a extração dos demais arquivos nessa aula, porque a lógica vai ser a mesma, tá? Então, tanto para o mapa de cotação quanto para o recebimento, a gente teria a mesma informação. E isso a gente pode, inclusive, automatizar para que essa extração seja feita de forma automática, que ela envie dados por e-mail e tudo mais. A gente vai aprender nas próximas aulas como é que a gente coloca isso para ser feito de forma automatizada, sem a necessidade de eu estar executando qualquer coisa, tá? Então, esse vídeo ele vai estar aqui na playlist do curso de Introdução à IA no Trabalho. A gente já tem 10 vídeos dessa série, tá? E eu convido vocês para poder se inscrever no canal, curtir o conteúdo, para me incentivar a continuar compartilhando informações com vocês, trocando essa ideia, para a gente poder aprender cada vez mais, ok? Um abraço e até a próxima.